A arquitetura modernista, para mim, é espaço, né? Qualidade de espaço. Logo que eu comprei, eu já saí derrubando as paredes que eu podia e reconfigurando o espaço. Nesse sentido, acho que ela me trouxe bastante liberdade. Assim, eu morava num apartamento que era tudo compartimentado e vim para esse lugar onde tem, primeiro, essa vista, né? Essa translucidez toda. Por um bom tempo se produziu uma arquitetura de muito baixa qualidade, assim, principalmente nos últimos anos. Então a revalorização desses espaços que tinham um tempo de penso, assim, os prédios modernistas e os prédios de uma forma geral, até os anos 70, 80, se pensava muito sobre eles antes de se lançar e se transformar em projeto e em edificação. Aí por um bom tempo eu acho que a especulação imobiliária ela deixou muito de lado a arquitetura e a qualidade, e acho que até agora ainda a arquitetura está retomando sua importância, eu acho. Por um bom tempo ela foi negligenciada assim, por uma série de fatores, obviamente, por desconhecimento, a questão da educação também é um problema grave. Então as pessoas, embora elas se sintam bem num prédio como este, ou em prédios como este, eu acho que é difícil reconhecer o motivo pelo qual elas se sentem bem nesses espaços, que na verdade é a arquitetura que proporciona isso. O plano diretor era diferente, né? O mercado era diferente. Acredito que antes tinha muito mais qualidade. Hoje em dia tem uma relação entre o custo do terreno, o plano diretor e as construtoras. Se criou essa condição de que os apartamentos devem ser pequenos, compactos e em paralelo a isso as áreas comuns são gigantes e às vezes tu nem usa isso e tu tá pagando por uma coisa que tu não se dá conta que tu não usa e que tu não precisa. Na verdade, tu precisa um apartamento, né, a tua casa, com proporções boas, confortáveis, com uma boa iluminação, uma boa relação com a rua, com vistas que tu possa enxergar longe. E eu não sei te dizer o porquê que o que faz, talvez é uma falta de cultura geral, coletiva, de que as pessoas acham que é muito melhor pagar por um apartamento novo e pequeno do que os apartamentos antigos, né, da década de 50, 60. Assim, a minha percepção também dessas plantas mais antigas e de como o mercado utiliza, como o mercado vê, eu parto do princípio que tem sempre uma relação, né, valor e preço, né? Então eu acho que é um pouco disso. Eu acho que o Brasil, principalmente, a gente, não entrando muito nos detalhes do estudo mesmo, do urbanismo e tal, mas a gente tem questões que, por exemplo, as cidades elas crescem de uma forma meio desordenadas, né? Então, assim, a gente vê bairros centrais, onde a gente já não tem mais espaço físico para construir, e bairros secundários que começaram a crescer muito por conta da especulação, da construção imobiliária, né? Do desenvolvimento imobiliário. De novo, eu acho que vem a questão da liberdade, a liberdade do olhar, assim, sabe? Porque embora eu tenha toda essa arquitetura na minha volta, que eu olho pela janela e eu tô vendo todas essas massas, esses recortes, construções, não construções, ruínas, tem muita ruína na da cidade. Eu fico me contaminando com essas coisas, assim, o tempo todo, assim. Se traduz em coisas que eu faço, assim, no meu trabalho, sem dúvida alguma. Os apartamentos modernos, eles têm características muito singulares, né? O controle da luz, a ventilação cruzada, os amplos espaços internos. Então agora, nesse momento de pandemia, as pessoas mais do que nunca começam a revisitar os seus ambientes, né, os seus lares, e começam a perceber que de repente nesses lugares, né, nesses apartamentos modernos, eles vão ter toda essa qualidade para si, né? Que hoje a arquitetura contemporânea, muitas vezes, ela vai priorizar os espaços comuns, as áreas comuns do edifício e não os apartamentos. Os apartamentos começam a ficar muito compactos, né? E às vezes com baixa qualidade, não tem também visibilidade para a rua.
Então, em um momento assim que tu tem muito tempo em casa, né, foram meses já de quarentena em casa, isso sim faz falta para quem está dentro do lar durante todo esse período. Olha, eu acho que a persona que busca esse tipo de produto é essa pessoa que tem uma visão mais ampla e é uma pessoa com mais personalidade. Porque muito das coisas que eu vejo, a pessoa sonha, né? Tem um sonho de morar, eu quero morar num ambiente aberto, eu quero morar com muita luz natural, eu quero morar com isso. E às vezes isso influencia muito no trabalho da pessoa, né? A pessoa quer trabalhar com... a pessoa pinta, então ela quer muita luz natural porque ela quer pintar com mais qualidade. A pessoa faz foto, então ela precisa de uma luz melhor. A pessoa trabalha com criatividade, então ela quer estar num ambiente que instigue a personalidade dela. E acredito muito assim no sentido de personas, que às vezes a pessoa quer muito, mas a gente ainda às vezes é muito influenciado pelo outro, né? Então eu já levei muito cliente para ver apartamento que era muito fora da curva, que a pessoa gostava muito, se via muito morando ali, mas na hora de ter aquela chancela de alguém da família ou alguém que ela levava para validar a compra, a pessoa por ter um estilo totalmente diferente do dela, não, mas é estranho, tu vai se adaptar, e daí a pessoa acabava voltando atrás e não sei, e tinha dúvidas que não influenciava a própria vida dela. É engraçado que o consumidor ele faz às vezes umas compras muito fora da curva, no sentido de que a pessoa não quer ter filho, a pessoa quer um espaço amplo para receber, mas ela quer um apartamento de 2 dormitórios. Só que se tu mostrar um apartamento com a mesma planta, só que todo aberto, daí ela acha estranho. Então assim, as pessoas têm alguns checklists na hora de comprar o apartamento que é engraçado. Quer dizer, ela não está comprando um tamanho, ela está comprando uma projeção de alguma coisa que às vezes ela nem usa. Muito por conta, acho que, de um pensamento padrão, assim, um pensamento comportamental padrão. Mais do que nunca, a arquitetura, ela representa essa qualidade de vida, né? O morar bem é uma qualidade de vida. Então, à medida que as pessoas têm conhecimento sobre arquitetura, os edifícios modernistas, elas conseguem enxergar neles como uma possibilidade, então, de ter essa qualidade de vida, né? Mais do que em algum apartamento pequeno e que tu não consegue, neste momento, usufruir todas as questões de condomínios, todos os espaços comuns. E tu precisa, sim, ter na tua casa uma boa ventilação, uma boa iluminação, né? Um conforto. Eu estou no centro da cidade, você pode perceber que não tem barulho, é extremamente seguro, principalmente quando eu comprei esse apartamento, quando eu encontrei, todos os meus amigos assim próximos disseram que eu era maluco, porque já faz bastante tempo que a gente tem esse apartamento. Imagina, você vai morar no centro, o centro é super perigoso, e na verdade é muito ao contrário disso, porque o centro, neste lugar especificamente, é muito seguro, porque os bancos estão todos aqui, então existem câmeras em todas as ruas, chegar à noite não é um problema, porque a Rua da Praia pode ter circulação de automóveis depois das 10 horas da noite, então táxi, Uber, todos chegam na portaria. A arquitetura como um todo, ela deveria participar mais da vida social das pessoas, assim como a gente sabe falar sobre cinema, sobre comida, todo mundo tem opinião de tudo, a arquitetura sempre é deixada de lado, assim. Acredito que os arquitetos tenham um papel muito importante em desmistificar a arquitetura, aproximar elas das pessoas comuns, né? E a gente cada vez mais conseguir falar e explicar que uma boa arquitetura não é um luxo, né? Ela deveria estar presente para resolver o dia a dia das pessoas, os lugares do dia a dia, né? E não só pensar que a arquitetura é aquela arquitetura do exemplar, dos ícones. Não, uma boa arquitetura faz diferença no dia a dia e ela é acessível. Tem milhares de exemplos pela cidade de boa arquitetura. No momento que tu abre o olhar, eu acho que tu começa a perceber, assim. E também
né, ficar aberto para porque eu me sinto bem em tal espaço, quais são os motivos que me levam a me sentir bem. Eu acho que aí tu começa a reconhecer algumas coisas. E leitura, embora mesmo na internet, que é uma leitura mais rápida, eu acho que hoje a informação ela está disponível, né, de uma forma muito mais abrangente. Então, eu acho que é interesse acho que as pessoas se interessam um pouco assim pelas coisas. Eu acho que vai mudar isso um pouco. Eu tenho esperança que agora, depois desse momento que a gente viveu, as pessoas vão começar a perceber outras coisas que tinham deixado de lado. Eu brinco que eu sou meio anti-mercado imobiliário nesse pensamento tradicional, né? Porque eu acho que o mercado imobiliário, hoje ainda, ele usa uma lógica ultrapassada, né? Ele pensa no produto e depois ele pensa no cliente. Ele pensa no financeiro, no produto e depois no cliente. Eu acho que antigamente o produto ele era pensado pro cliente e depois faziam a conta e via o que era possível. Por isso que tínhamos apartamentos amplos, porque era para uma família. Às vezes no mesmo prédio a gente tinha o apartamento para uma família grande, o apartamento para uma família menor e o apartamento para pessoas sozinhas. E isso não era problema. Hoje o mercado imobiliário entende que eu não posso ter um apartamento de 200 metros quadrados com um cara de 50. Tá, não pode por quê? Mas ele entende que não pode, porque vai misturar os públicos. Mas o que tem? A gente não mora numa cidade, não é uma coisa democrática. Mas enfim, tem muitas coisas que o mercado imobiliário fica num paralelo porque mudou esse pensamento. E eu acredito muito nisso. Se o mercado imobiliário parar de olhar para questões de produto em primeiro lugar, eu acho que é isso que ele tem que aprender. Olhar para o cliente. O que o teu cliente quer? Honestamente, ninguém quer morar em 30 metros quadrados. O cara pode, acho que é legal ter um produto de 30 metros quadrados para o momento que o cara está se separando, está fazendo alguma coisa, mas transformar a cidade numa expansão de apartamentos de 30 metros quadrados não é viável, entendeu? Ninguém quer morar em 30 metros quadrados a vida toda. Então, é esse tipo de coisas aí que eu não consigo entender, sabe? É super legal, na verdade, porque eu fui um dos primeiros novos moradores do Santa Cruz, assim, porque o prédio de 65, então as pessoas que moravam aqui, era um prédio muito caro, obviamente, né, dos anos 60, quando ele foi construído, porque ele oferecia serviços que outros prédios não tinham. Ele teve, eu acho que um público que era muito ligado ao governo, porque ele é muito próximo ao Palácio, à Assembleia, então moravam desembargadores aqui, ainda moram, advogados, enfim, deputados. Esse apartamento eu fiquei sabendo que era de uma cartomante bem famosa na cidade, que hoje mora em Brasília. O futuro dos ícones, eu acho que depende dos proprietários dos ícones. Eu gostaria que o futuro dos ícones de arquitetura de Porto Alegre fosse um futuro duradouro, assim. Eu espero que o futuro dos edifícios modernos de Porto Alegre seja muito promissor, no sentido de que cada vez mais eles venham a ser valorizados, e por isso a gente tem que criar uma consciência coletiva da importância deles dessa camada na cidade, né? E eu acho que sim, a cidade contemporânea, ela é uma soma dessas camadas, né, de períodos diferentes. Então, assim como a gente tem os edifícios clássicos e historicistas, a gente tem os edifícios modernos e a gente tem que valorizar eles e manter, né? Muitos exemplares de arquitetura do período lá dos 50, 60, eles já foram perdidos, né? Várias casas modernas já foram demolidas e substituídas por prédios. Então, a gente tem que tomar as rédeas disso e cuidar ao máximo para que eles sejam valorizados e mantidos, né, para eles seguirem fazendo parte das cidades. E preservar a arquitetura moderna, né, o patrimônio moderno, não é também tombar e tornar essa arquitetura inviável de novos usos. Então, é criar a consciência desse patrimônio moderno sem inviabilizar o uso dele. Olha, eu sou muito, né, entusiasta dos prédios modernos, principalmente porque eu percebo tem toda uma questão
tempo, né? Vamos botar... Porto Alegre é a província, né? É a capital do sul, né? Se a gente parar para pensar, a gente é uma cidade pequena. E se a gente olhar para São Paulo tem vários prédios assinados que tem fila para comprar. Fila. Porque as pessoas valorizam, as pessoas renovam os prédios. O que eu vejo em Porto Alegre hoje é, aquele prédio lá é legal, mas tá caindo aos pedaços. Por quê? Porque quem mora nos prédios geralmente são pessoas mais idosas. As pessoas idosas, elas chegaram num ponto que elas não têm renda. Tipo, elas vivem com aquilo ali. Então elas não podem estar renovando os apartamentos. Mas a partir do momento que os públicos, e tem público jovem, que começa a renovar, uma pessoa compra, outra pessoa compra, outra pessoa compra, e isso vai se renovando, esses prédios têm uma tendência de valorizar muito. Porque o prédio começa a estar bom, todas as reformas de atualização começam a ser feitas, esse prédio é muito bem localizado, coisas que não precisam mais, por exemplo, às vezes não precisa ter zelador, não precisa ter portaria 24 horas para um número X de unidades. Então, assim, tudo começa a fechar a conta, então isso começa a valorizar. Então, assim, eu, como entusiasta de boa arquitetura, eu acredito que no longo prazo esse tipo de projeto se valorize por conta dessa renovação do público, né? Então, eu acredito que no longo prazo esses prédios voltam a ter um valor elevado justamente por isso, por conta dessa renovação toda que existe do público, né? Eu conheço vários arquitetos, inclusive, que compram esses apartamentos e eles começam a perceber, às vezes assumem de síndico, então começam a renovar esses apartamentos, esses prédios, né, os edifícios, e no longo prazo os edifícios se valorizam muito, né? Porque eles têm qualidade estética, eles têm qualidade de centralidade, localização. Então tem vários pontos que eles crescem muito assim na valorização. Eu acho que Porto Alegre tem muitos exemplares, né, de apartamentos, de projetos bacanas e projetos que têm um potencial muito grande, né? Eu acho que o que Porto Alegre às vezes balança é o público, né? Se o público, mas daí acho que vem um pouco disso também, da questão do conhecimento desse público, né? Por que esse público está consumindo um determinado produto, um determinado tipo de empreendimento e não está olhando para esses exemplares bem localizados e com assinatura que a gente tem, né? Então acho que teve um hiato aí que se perdeu de um pouco dessa valorização ou de perceber que, cara, esse teu prédio aqui ele tem um potencial, ele tem uma assinatura, ele tem uma questão muito mais forte do que aquele ali que tu está olhando. Acho que faltou um pouco disso, né? Acho que tem uma questão acadêmica e mercadológica, entendeu? Então tem um hiato no meio disso aqui que algumas pessoas, principalmente pessoas mais, daí eu trago pessoas mais criativas, né? Pessoas que trabalham com fotografia, com arte, com arquitetos mesmo, designers. Essas pessoas acabam percebendo que esse tipo de produto é um produto mais legal para se morar por tudo que ele oferece na volta, né? Mas assim, eu acho que tem um pouco desse deslocamento, mas eu percebo que cada vez mais, hoje, principalmente por conta de Instagram, coisas visuais, as pessoas estão percebendo que, nossa, para eu ter isso aqui eu posso ter, porque tem apartamentos que me proporcionam isso, né? Eu acho que hoje a gente está muito sujeito à resposta do mercado, né? As condições que o mercado imobiliário tem criado, né? Os envelopes de mercado imobiliário. O que é diferente de uma arquitetura autoral, onde o arquiteto traz a sua bagagem, né, conhecimento dessas relações com o meio ambiente, com as condições externas. Mas trabalhar hoje em arquitetura de interiores, por exemplo, é tentar trazer o conforto maior possível dentro de uma solução que o outro profissional já deu, né? Então, grande parte das vezes a gente vai precisar usar ar-condicionado para resolver um condicionamento térmico que não foi pensado na parte estrutural do prédio, assim, né? Olha, eu acho que a gente parou no tempo por não ter feito mais coisas como Santa Cruz. Então, acho que ele foi um símbolo assim do que de repente a gente deveria, como arquiteto, ter seguido buscando de avanços tecnológicos, de experimentação. Ele foi o primeiro grande edifício com estrutura metálica, né?
Então, eu acho que foi isso, assim, ele deveria ainda hoje ser um exemplo pra gente, assim, como profissionais de seguir buscando, experimentando e criando soluções diferentes para a cidade.